E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu me chamo Dominique e hoje nós vamos falar sobre o que é a sigla LGBTQIAPN+, né? O que significa cada letra. Que demais! E um pouquinho da história aí, dando um pouco de foco, ênfase, principalmente na letra T. Vamos lá? Antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal, clica bastante no joinha, comenta o que você achou aqui embaixo do vídeo, me segue na rede social que está aparecendo aqui no cantinho e bora lá, roda a vinheta! Bem, pessoal, muitas pessoas falam que, né, a sigla LGBTQIAPN+, brincam, né? Nossa, daqui a pouco vai ser o alfabeto inteiro, né? Mas nem sempre foi assim, né? Eu sou da época, por exemplo, que se falava GLS, gays, lésbicas e simpatizantes. E esses simpatizantes eram aquelas pessoas que, tipo assim, lutavam pelos direitos também, né, dos gays, das lésbicas, sem necessariamente ser gay e lésbica. Só que GLS, ele não englobava toda, né, não tinha uma inclusão de todas as pessoas dessa comunidade. Aí então veio o LGBT, né, que seria lésbica, gay, bissexual, transexual, né, transgênero e travesti, LGBT. Mas ainda assim, né, por mais que agora tenha ali incluído um número maior de pessoas dessa comunidade, né, os bissexuais, os transexuais, as pessoas trans, ainda daí não se incluía as outras pessoas que faziam parte dessa comunidade. Então se colocou mais ali logo depois do T, LGBT, LGBT+, que seriam então as outras, digamos, nomenclaturas para essas pessoas. Contudo, entretanto, todavia, Uma hora depois, 2 horas depois, 2000 anos depois. É necessário incluir, é importante incluir, né, as pessoas que estão dentro dessa comunidade, né? Então, o mais ali, ele deixou de ser suficiente, vamos dizer assim. Então, ficou LGBTQIA+. Hoje ainda é muito utilizado essa sigla, né, LGBTQIA+. Passou a incluir, então, os intersexuais e os assexuais, né? E o mais seria, então, as outras, né, pessoas, as outras nomenclaturas ali que que estavam inseridas dessa comunidade de alguma forma. Como eu falei, hoje ainda é muito utilizado essa, né, LGBTQIA+. Porém, né, de uns tempos para cá, e isso é um pouco recente até mesmo, está sendo englobado, né, o P e o N. Então, quando, né, a gente fala a sigla inteira é LGBTQIAPN+. P para os pansexuais e o N para os não binários. Aí eu faço parte, né, dessa nomenclatura dos não binários. LGBT, diversidade. Então e eu fico feliz com isso, por quê? Porque é um grupo de pessoas que está sendo incluída, né, na sigla da comunidade como um todo. Então vamos lá. Gay, lésbica, bissexual, assexual, pansexual, né? Eles simbolizam ali as orientações sexuais, né? Ou seja,
as relações dessas pessoas com relação a outras pessoas, né? O afeto, o ato sexual, enfim, né? Lésbicas, né? As mulheres com mulheres, gays, homens com os homens, os bissexuais, né? Tanto com mulher quanto com os homens. E assim, gente, os bissexuais não são aquelas pessoas como muitos brincam, são os em cima do muro, ou são os sem vergonhas da comunidade que pega geral. Não. Eles sentem atração, né, física e emocional pelos dois sexos. E eles também estão ali representados, né? E tá tudo bem, né? Eles sentem essa atração, eles têm o direito de sentir essa atração pelos dois sexos, o que é muito normal, né? O número de bissexuais, de pessoas se descobrindo bissexuais, tem cada vez mais ali aumentado, aflorado essa orientação sexual, vamos dizer assim, né? Agora, a letra T, que é transexual, a letra I também, que é intersexual, que eu já vou falar dela melhor, e a letra N, né? Então, vamos lá, T, travesti, transexual e transgênero, I, intersexual, e N, não binário. Essas três siglas representam, essas três letras, né, da sigla da comunidade representam a identidade de gênero, ou seja, como eu me identifico, como eu me vejo perante a mim, principalmente, mas também perante a sociedade. Ou seja, eu não me percebo, principalmente a letra T e a letra N, né? Eu não me percebo com o meu sexo biológico, né? Eu não vejo ali como meu sexo biológico. Então, o homem trans, ou a mulher trans, né? Então, um exemplo, a mulher trans, ela nasceu um homem. Biologicamente, ela é um homem, só que ela não se vê como homem, ela não se vê nesse corpo, né, de homem. Então, daí faz todo um processo. Hoje em dia, até esse processo pode ser feito pelo SUS. Então, faz todo um processo, né, para se tornar uma mulher, que é como de fato ela se vê. O não binário não é que ele seja ou homem ou mulher, não. O não binário se vê como homem e mulher ao mesmo tempo. E não somente como ele foi designado, né, ou ela foi designada biologicamente, né, como nasceu biologicamente falando. A questão do intersexual, gente, é uma curiosidade que eu acho bem interessante falar, é que o intersexual, ele é um antigo hermafrodita, né? Aquelas pessoas que se simbolizavam, então, aquelas pessoas que nasceram, né, com os dois sexos, né? Tanto o órgão masculino quanto o órgão feminino. Porém, né, o termo hermafrodita passou a ser utilizado apenas para animais, tá? Então, o intersexual são aquelas pessoas que nasceram, né, que nascem, né, com os dois sexos ali, com os dois órgãos, né, tanto masculino quanto feminino. Por que eu, né, falei que eu ia focar um pouquinho mais na letra T? Pessoal, vamos lá. É lamentável hoje que que a LGBTfobia ainda, né, seja tão persistente, né, na sociedade, e essas pessoas dessa comunidade, dessas letras todas, elas sofram, né, com isso, sofram violência, seja física, verbal, psicológica, né, algumas são assassinadas, né, algumas pessoas. Enfim, isso é lamentável, é alarmante e a gente sabe. E como foi falado nos vídeos anteriores, né, o discurso religioso tem bastante influência sobre isso. Agora, eu vejo que é inaceitável quando dentro da própria comunidade existe a transfobia, né? As mulheres trans, principalmente, são aquelas mulheres, gente, que elas, digamos assim, elas se beneficiam do resto, sabe? São as mulheres que dão a cara a tapa, que lutam para serem quem são,
biologicamente, socialmente, moralmente falando, enfim, um contexto todo geral, sendo elas mesmas, né, perante a sociedade. Os homens trans, eu vejo, assim, isso é uma percepção minha, tá? Que eles não sofrem tanta transfobia, né? Até porque existe muito aquela questão da curiosidade, né? Os homens trans, eles, alguns, pelo menos que eu vejo nas redes sociais, eles acabam se tornando, né, aquele padrãozinho de beleza, né? Enfim. Mas as mulheres trans, pessoal, elas sofrem desde o momento que se descobrem. Quantas mulheres trans nós vemos sendo expulsas de seus lares por serem quem são? E daí, o que acontece com elas? Elas vão acabar indo para prostituição, né? Que é um risco muito grande, elas sofrem perigos, né, enormes. Só que elas vão para prostituição para quê? Porque elas precisam se alimentar, elas precisam ser acolhidas de alguma forma, elas precisam dar andamento, né, na sua transição sexual, né? E a prostituição acaba sendo ali uma às vezes até a única alternativa para essas mulheres. Então elas acabam se expondo a um risco muito grande para serem quem são. Algumas conseguem sair com, né, Eu peguei essa vida, né, da prostituição. Algumas conseguem sair e levar uma vida adiante. Algumas conseguem casar, constituir família. Outras simplesmente saem dessa vida e seguem, né, uma outra vida com outras profissões, enfim. Mas, de certa forma, essas mulheres, por conta de todo esse sofrimento, por conta de buscarem, né, um meio de sobrevivência, prostituição, algumas se envolvem, né, caem e acabam caindo no mundo da droga, no mundo das drogas por conta dessa prostituição, né, desse contexto, digamos assim. Elas são percebidas e são vistas, de certa forma, com muito perjúrio pela própria comunidade. E elas sim que deveriam ser tão acolhidas, elas sim deveriam ser tão observadas, tão queridas, tão benquistas, e principalmente elas que deveriam ser levadas como um grande exemplo de luta, perseverança, por ser quem elas são. Mas, lamentavelmente, isso não é o que acontece, né? A comunidade LGBTQIAPN+, é muito preconceituosa com ela mesma, né? Então, o preconceito é, aquele gay, né? Aquele é muito bichinho, é muito afeminado, tem muitos trejeitos femininos. O outro gay é gordo, daí rola a gordofobia. Existe o próprio racismo dentro da comunidade LGBTQIAPN+, né? Tem preconceito contra os bissexuais, né? Como eu falei, isso daí é falta de vergonha na cara, ou se não tá em cima do muro, ou quer pegar todo mundo. Mas o preconceito mais grave que eu vejo, é claro, todos esses preconceitos são graves, são vexatórios, são discursos vexatórios, né? Que não deveriam, ao menos, acontecer. Mas que eu vejo que o mais grave é contra as mulheres transexuais. E aqui eu faço, de certa forma, um apelo, porque essas mulheres, elas merecem a nossa especial atenção, a nossa particular atenção. E eu falo isso não só como uma pessoa não binária, né, que está dentro dessa comunidade, mas também como um teólogo, né? Hoje nós temos uma vertente da teologia, que é a teologia feminista, que ela trabalha ali com essa questão do feminino, pela luta dos direitos das mulheres, enfim. E é uma vertente, né? A teologia feminista tem sim que olhar para com essas mulheres transexuais, que sim, são mulheres. Quando elas fazem a transição e elas, né, mudam toda a documentação, na certidão de nascimento, por exemplo, não aparece mulher transexual, aparece apenas mulher, porque de fato são mulheres e ponto final.
Então, a teologia, ela deve também, né, no caso da teologia feminista, principalmente, ela deve sim, ela tem que cumprir esse papel de olhar para com as mulheres transexuais, né, e olhar com um olhar acolhedor, com um olhar de vamos pensar em alternativas, vamos pensar em soluções para acolher essas mulheres, para que elas não caiam no mundo da prostituição e das drogas para poderem sobreviver. E, gente, como eu falei, eu vejo que essas mulheres, elas estão na linha de frente, sabe? Elas são as que mais sofrem preconceito, tanto externo da sociedade, de modo geral, quanto da própria comunidade LGBTQIAPN+. E isso é, sim, um absurdo. Então, esse vídeo de hoje, ele é... não vou dizer que eu trago aqui uma polêmica, mas eu trago um desabafo de uma realidade, né? E um pedido para a teologia feminista e para a própria comunidade LGBTQIAPN+, de um olhar diferente, né? Passar um olhar diferente, passar um olhar de acolhimento, um olhar que abraça, um olhar de um novo diálogo para com as mulheres transexuais. Hoje eu conheço algumas mulheres transexuais que elas conseguiram vencer na vida. Nós temos aí um grande exemplo, a deputada Erika Hilton. Não aceitarei e não tolerarei. Que é uma mulher trans e hoje representa tão bem, mas representa assim com maestria, né, no parlamento, as mulheres transexuais, as pessoas negras, a própria comunidade LGBTQIAPN+, né, é um grandíssimo exemplo. Temos também, hoje em dia, que está muito famoso, né, as streamers, né, as streams em certas redes, né, sociais aí, né, que pessoas que jogam videogame online, enfim, que jogam ou que conversam, enfim. Temos também pessoas transexuais, né, que estão ali. Eu conheço, por exemplo, a Nick TV, a Nicole, ela é uma mulher transexual que batalhou muito na vida, né, que sofreu na pele essas dificuldades que eu, né, citei, e hoje ela tem uma família, hoje ela é acolhida e hoje ela é também acolhedora, né? Uma característica dessas mulheres transexuais é que, apesar de sofrerem tudo que elas sofreram, elas são acolhedoras, são pessoas acolhedoras, né? Nós temos também aí uma grande influencer, né, uma pessoa pública, a Vanessa Wolff, que recentemente completou a sua transição, né, que também ela vai para um lado mais cômico, mas sim, ela é uma grande representatividade, né, um grande exemplo aí das mulheres transexuais. Então sim, essas mulheres, elas vencem na vida, elas conseguem, elas conquistam o espaço delas na sociedade e dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Mas quando eu falo que elas ficam com o resto é porque é um absurdo ver que elas sofrem preconceito, né? Elas sofrem transfobia dentro da própria comunidade. Uma comunidade que deveria se unir, que deveria se abraçar, mas ao invés disso, e eu não tô falando, eu estou falando de modo geral, tá? Não tô falando que todo mundo da comunidade é assim, né? Até porque senão eu não estaria fazendo esse vídeo e eu estaria fazendo parte das pessoas preconceituosas. É verdade. Mas de um modo geral, assim, a comunidade, ela acaba, sim, né, sendo transfóbica, assim como gordofóbica, assim, né, como própria homofóbica, né, propriamente dito. Então, isso é um desabafo de uma situação alarmante que acontece com essas mulheres, né? E propor um novo diálogo, um diálogo de um olhar diferente, de um acolhimento, sabe? De um cuidado para com essas mulheres transexuais, sejam elas no início da sua fase da transição, no seu redescobrimento, né, de seu corpo, de suas percepções, e até depois já que elas, né,
sair ou não da prostituição, do mundo das drogas, né? As que caem as que acabam indo, né? Buscando esses contextos aí, né? E um apelo também para a teologia feminista, para que a teologia olhe sim, né? A teologia ela deve olhar para a sociedade como um todo sem distinção, né? Até porque quando Jesus esteve, né, entre nós, Jesus pregava o reino para todos, né? O Jesus não pregava o reino para pessoas selecionadas, ele não era seletista, né? Jesus andava com pecadores, né? Jesus falou com prostitutas. Então, é dever sim da teologia olhar para todos, um olhar de acolhimento, um olhar de amor, de cuidado, né? E aqui eu falo a teologia feminista principalmente, porque é uma luta pelo direito das mulheres, né? Uma luta, é um olhar de cuidado para com as mulheres. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no começo, não se esqueça do joinha, comentem aí o que vocês acharam do que eu falei. Lembrando, né, sempre com muito respeito, com muito carinho, e a liberdade de expressão, né, a sua acaba quando a do seu vizinho começa, né? Então é isso, eu fico por aqui e até a semana que vem. Beijo, tchau, tchau, pessoal.